Literatura e Cinema com Vilker Martins, curso online. Descubra a arte e a magia das histórias estudando 12 livros clássicos e 12 filmes clássicos. Sejam todos muito bem-vindos, parabéns pela escolha. Vamos estudar nesse curso durante um mês, às segundas, quartas e sextas, de 23 de junho de 2025 a 18 de julho de 2025, via plataforma Google Meet, a arte e a magia da adaptação de livros para filmes. São esses 12 filmes aí de diversos gêneros literários escolhidos para o nosso passeio, a nossa jornada pela literatura e pelo cinema. Nossos objetivos, então, são estudar os 12 livros e 12 filmes, aprofundar um pouco aí nas análises de críticas literárias e cinematográficas, aprender algumas técnicas, aprender a decifrar como que acontece a magia da transposição da palavra para a cinemática. Então, artistas, leitores, escritores, o público-alvo é bem amplo aí, e gostaria de parabenizar a todos vocês que escolheram então beber aí na fonte da cultura, nessas artes que para mim são uma das principais aí: a literatura da palavra e o cinema pela imagem audiovisual. Ambas têm o poder incrível de transformar vidas pelo poder da imaginação. As informações estão todas aí então neste formulário de inscrição. Se inscreva, preencha todos os itens com cuidado, analise o cronograma de aulas. A gente vai passar aí durante um mês mais ou menos aí, durante esses filmes filmes e livros que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Antes de apresentar então o programa do curso, deixa eu fazer aqui a minha audiodescrição também, para eventualmente aquelas pessoas com deficiências que não conseguem visualizar a imagem. Sou o Vilker Martins, tenho a pele branca, cabelos e barbas castanhos, os cabelos longos, olhos verdes. Estou usando aqui uma camisa totalmente branca, camisa social. Atrás de mim aqui alguns objetos, bastante livros, objetos aqui cinematográficos e fotos e alguns colecionáveis também. Sou o professor Vilker Martins, mestre em ciências, tenho especialização em produção literária e literatura infantil e juvenil, e sou também ator, escritor, poeta, catequista, e o meu portfólio está aí para quem quiser conhecer mais informações. E vou guiar vocês nessa jornada aí por estes livros e filmes aqui. A História Sem Fim, de Michael Ende, um dos livros e filmes que mais impactaram a minha vida, super importante essa transição aqui de realidade e ficção via livro. Tem uma metalinguagem extraordinária, um livro que transforma vidas, transformou a minha vida. A História Sem Fim. Frankenstein, de Mary Shelley, esse então clássico aqui da literatura, duelo criador e criatura. Vamos navegar então por ele e descobrir aqui os meandros aqui do Frankenstein. Fechando o tripézinho aqui então da literatura fantástica, que é com fantasia, horror e ficção científica, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick. Foi transposto às telas pelo filme belíssimo Blade Runner. Vamos entrar então aqui nas filosofias da mente, os duelos de criador e criatura também, inteligência artificial e como que as criaturas adquirem consciência, sentimentos e lidam com isso. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, clássico imortal aí da literatura, essa história maravilhosa. Vamos navegar então junto com o Pequenino Príncipe aí, navegando pelos sentidos da vida aí. O Carteiro e Poeta, de Antônio Skármeta. O Antônio Skármeta faleceu ano passado, 2024, então essa aula vai ser bem carinhosa, que é uma homenagem para ele também, né? Eu tive a honra, inclusive, de ter o livro autografado pelo próprio Skármeta aqui no Rio Grande do Sul. O Carteiro Poeta, essa jornada aqui pela construção das metáforas e a amizade incrível entre um poeta e um carteiro. Muito lindo aqui. Vamos estudá-lo. Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Vamos entrar então, rir bastante nesse clássico aqui da literatura brasileira, um dos melhores aí da literatura brasileira. É uma peça de teatro, né,
e já foi transposta aí várias vezes para o teatro e para o cinema também, minissérie. Vamos analisar um pouco aí então dessa cultura maravilhosa, ri bastante aqui dessa crítica social aqui, inteligentíssima e bem humorada que Suassuna faz aqui do nosso Brasil maravilhoso, com personagens incríveis. Esse é grandão. 2 livros aqui do O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, primeiro livro, e segundo livro do Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos então entrar nessas aventuras magníficas de Don Quixote e Sancho Panza em busca aí das aventuras, sentidos também da vida e outros mais. Uma crítica social aqui às histórias de cavalaria e super bem humorada. A gente entra com uma metalinguagem incrível. Tem aqui escritor dentro de livro, dentro o próprio escritor que escreve, contando a história ou não. É maravilhoso. E umas aventuras maravilhosas, muito grandes, tá? São muito grandes. A gente vai tentar pelo menos o livro 1 completinho e um pedaço do livro 2. E alguns filmes. Essa aula vai ser densa, em 2 horas fazer isso. Vamos tentar. Dom Casmurro, então, aqui, o escritor para mim que é o melhor da humanidade, nosso Machado de Assis. Então, o Dom Casmurro, a gente vai navegar aqui para essa história aqui, tem muita ironia, crítica social também do Rio de Janeiro, que Machado fazia com brilhantismo. Essa história, então, será que houve traição de Capitu ou não? Fica essa pergunta no ar e o Dom Casmurro vai contar isso com uma metalinguagem também deliciosíssima aqui, reinventando a literatura aqui do século XX aqui, Machado de Assis. O Caminho do Guerreiro Pacífico, então uma história um pouco espiritual também, literatura de descoberta o guerreiro descobrindo o caminho dele. Então, um livro que modifica vidas, de Dan Millman, é uma história real, e a gente vai analisar a escrita do livro e a transposição para o filme também, Poder Além da Vida, um clássico do cinema também. Voltando um pouquinho ao teatro, Hamlet. Então, Shakespeare, tem que ter um Shakespeare num curso desse nível, né, de analisar livro e filme. Shakespeare, então, um dos maiores escritores mundiais, várias peças maravilhosas. O Hamlet trata então aí da questão aí da vingança, e esse príncipe aí da Dinamarca que vai, numa história fantástica, nos levar aí pelos caminhos incríveis aí da ficção, e que mistura também ficção com realidade, com palavras. É bem interessante essa história aqui do Hamlet. E finalizando a parte da representatividade, 2 livros e filmes maravilhosos, que é o Cordas, de Pedro Solis. Conta a história aqui de um menininho com paralisia cerebral encontra uma menininha numa escola e vai desenvolver uma amizade com ela lá. É maravilhoso, é de chorar, é emocionante. E completando aí a parte da representatividade, da inclusão social, Meu Pé Esquerdo, de Christy Brown, escrito por Christy Brown, uma história real também. Ele, por conta da condição de paralisia cerebral dele, só mexia o pé esquerdo, e com o pé esquerdo ele se tornou escritor, pintor, história real também maravilhosa, a relação com a mãe, com a família e com ele próprio também, descobrindo essas questões aí, o preconceito que existia, ele lutando contra os preconceitos, uma história belíssima, e foi transposto por um filme espetacular, que é o Meu Pé Esquerdo, com Daniel Day-Lewis, que é considerado hoje o melhor ator do mundo, segundo o Oscar aí. Ele que interpreta, ele entra de coração e alma, entra totalmente na personagem, e o Meu Pé Esquerdo com Daniel Day-Lewis foi extraordinário. E o menininho pequeno também, que faz ele pequeno também, também deveria ter ganhado o Oscar junto com ele. Essas são então as obras que nós vamos estudar. Lembrando aí, como bônus extra, tem certificado de 26 horas, livro, literatura e cinema, que a gente vai condensar um pouco da teoria que a gente vai estudar durante as aulas também. E tem um trabalho prático final, que é a produção crítica de uma obra literária adaptada para o cinema, pode ser um livro ou filme, é livre escolha, ou a produção de um roteiro de um conto a partir dos seguintes autores: Machado de Assis, Clarice Lispector, Fernando Sabino, Júlio Cortázar, Jorge Luis Borges, Edgar Allan Poe. E tem uma bibliografia básica recomendada. Classificação indicativa segue aí cada aula, mas lembrando que eu vou adaptar aí a linguagem para que seja acessível a todas as faixas etárias, como eu costumo fazer em todos os meus cursos de contação de histórias, mas atendendo aí a legislação, a gente coloca a classificação indicativa também.
Como inclusão cultural, a gente lembra que 20% do curso é totalmente voltado às pessoas com deficiência. Então são esses dois últimos livros que a gente mencionou, totalizando aí 20% da carga horária do curso. Então é isso. Se inscrevam, lembrando o patrocínio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo de Santa Catarina e Fundação Catarinense de Cultura, FCC Santa Catarina, via Lei Paulo Gustavo de Emergência Cultural. Então é isso aí. Venham descobrir a arte e a magia das histórias com Vilca Martins, nesse curso maravilhoso de Literatura e Cinema. Espero você. Preencha todos os itens com cuidado e venha entrar aí nessa jornada maravilhosa pelos caminhos da imaginação. Existo, logo leio e assisto. Deus abençoe.